A paz do Senhor Jesus, eu espero que você venha estar bem. Eu tenho certeza que se você chegou até esse vídeo, Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Palavra essa que se encontra em Ezequiel, no seu capítulo 37. Lembrando que esse vídeo é um vídeo sem edição, que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Nós temos transmitido aqui diariamente e eu tenho certeza que não é em vão a sua vinda até este vídeo, porque eu creio que tudo tem um propósito e Deus escolheu este dia para falar com você. Muitas das vezes você se questiona porque algumas coisas não têm dado certo na sua vida, porque algumas coisas que você tem feito, às vezes não está ocorrendo como você queria. Mas eu quero te dizer que a partir desta mensagem, as coisas vão começar a andar em sua vida, porque muitas das vezes você está querendo fazer do seu jeito, muitas das vezes você está querendo colocar a sua mão. Nós iremos entender que através deste capítulo de número 37 de Ezequiel, ele andou conforme os conselhos de Deus, conforme a direção do Senhor Jesus. Eu creio que a partir de hoje Deus irá lhe dar direção sobre algumas coisas que você tem buscado, sobre algumas coisas que você tem sonhado. A palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus, eles são maiores do que os nossos pensamentos e que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Hoje esse capítulo 37 de Ezequiel vai nos esclarecer algumas coisas a respeito da visão de Ezequiel, coisas que nós podemos aplicar nos dias de hoje. Dias hoje que são dias difíceis, mas se nós estivermos sob a direção de Deus, nós somos vencedores em Cristo Jesus, como testifica a sua palavra. Logo no verso de número 1, vai dizer assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nós vemos aqui que logo neste verso de número 1, o Senhor Jesus, por sua palavra, e Ezequiel expressou que ele foi levado para o meio de um vale de ossos sequíssimos. E este vale, ele foi levado em espírito. Nós vemos que não foi Ezequiel que se propôs a estar no vale, mas foi o Espírito de Deus que o levou até este vale. Muitas das vezes, quando você está na presença de Deus, quando você se coloca a fazer a vontade de Deus, você já não vive mais as suas próprias vontades, o seu querer. A própria palavra do Senhor vai testificar que nós não vivemos mais nós, mas Cristo é quem vive em nós. Diz a palavra do Senhor que os que é nascido do Espírito, ele é como um vento, ele sopra-se onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim são os que é nascido do Espírito. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós vemos aqui que o Espírito do Senhor levou Ezequiel até este vale. Ele estava no meio do vale, mas ele enxergava no meio deste vale. Eu quero dizer sobre a sua vida que muitas das vezes você se encontra neste vale. Você se encontra em meio a essa dificuldade, muitas das vezes você não vê saída, você só vê coisas que não lhe agradam, você está no meio do vale, mas Deus está te dando visão. E essa visão que Deus está lhe dando é uma visão ampliada, onde você vai começar a ver as coisas que você deve fazer para crescer em toda a sua vida, para crescer no ministério, para crescer na sua vida espiritual, para crescer na sua área familiar e para crescer também na sua área profissional, seja a área financeira, porque Deus ele está falando, você está neste vale, mas eu estou lhe dando visão. Você está vendo que os ossos estão sequíssimos, muitas das vezes os seus sonhos você não acredita mais, você perdeu a esperança, mas o Senhor está dizendo, você está no vale, mas eu estou te dando visão para compreender os meus planos sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, e não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz ao nosso respeito. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. Nós vemos aqui que esses ossos, eles não tinham como voltar ao normal diante o olhar de Ezequiel, mas nós vemos que ele vê que esses ossos estão sequíssimos, mas só que ele tem uma alternativa ali. Foi Deus que o colocou no vale. E se foi Deus que te colocou nesse vale, você pode ter certeza que as circunstâncias elas podem ser contrárias a qual você está vivendo. A circunstância pode não ter mais jeito para você, mas ainda tem jeito,
para o Senhor, porque o Senhor não perde o controle da situação. Diz a palavra do Senhor que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em você irá aperfeiçoar, porque diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exaltado é o nome do Senhor. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Nós vemos aqui que Deus agora começa a ter um diálogo com Ezequiel. Ele fala, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel não mostra a sua força em si mesmo, mas ele coloca nas mãos do Senhor. Ele falou, tu sabes, ó Deus, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, diz a palavra do Senhor, mas nós fazemos menção no nome dele, exaltado é o nome do Senhor. Hoje Deus está dizendo para você, por acaso há alguma coisa impossível para mim? Aleluia! Deus irá fazer como aquele cego Bartimeu que clamava pelo caminho e ele falou, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Deus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Ele falou, então vejas. Hoje Deus está lhe perguntando, há alguma coisa impossível para mim? E Deus lhe diz, o que queres que eu te faça? Peça a Deus no seu íntimo, peça a Deus na tua mente, peça a Deus em oração, porque a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que pede, recebe, exaltado. E Ezequiel aqui estava direcionado pelo Espírito. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, se nós estivermos no Senhor e as suas palavras estiverem em nós, nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Exaltado é o nome do Senhor. Então Deus estava sob o controle. Ele disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Muitas das vezes você se encontra com esses ossos secos no meio do vale. Muitas das vezes você se encontra sem esperança. Você se encontra sem alternativa. Você até parou de sonhar. Você acredita que as coisas não irão mais fluir na sua vida. Mas hoje Deus te chama para profetizar sobre a sua casa, para profetizar sobre o seu lar. Aleluia! Ele diz assim, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você está aqui e você está ouvindo a palavra de Deus. Eu quero dizer que sobre a profecia da palavra, sobre a luz da palavra, eu quero profetizar que os seus sonhos não morreu, que os seus projetos não irão falhar, porque quem sonhou esse sonho não foi você. Lembra de José? Não foi ele que sonhou, foi Deus que o deu o sonho. E Deus o colocou como governador do Egito, porque aquele mesmo que promete, que é o Cristo vivo, que é Jesus, é o mesmo que vai cumprir. Eu quero te dizer sobre a palavra do Senhor. Você se encontra com esses ossos, frustrado, sem expectativa, mas o Senhor te colocou aqui, eu profetizo sobre a sua vida. Irá viver, não irá morrer, irá crescer, não irá perecer. Eu quero profetizar sobre o seu lar, sobre a sua casa, que a tua família não será destruída, que a tua casa ficará firmada, ficará de pé. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as minhas palavras e a coloca em prática, eu o compararei ao homem prudente, a qual edificou a sua casa sobre a rocha, a qual vindo o vento, a tempestade não a derrubará. Você está escutando a palavra, comece a colocar em prática, comece a profetizar sobre a sua casa, que você vai começar a ver esses sonhos reviver. Exaltado é o nome do Senhor, assim como foi com esses ossos. Aleluia! Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmos, mas a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai, que nós nem sabemos orar, mas é o Espírito de Deus que nos ensina a orar. Passa a clamar o Espírito Santo do Senhor. Passa a pedir vida para o Espírito, passa a pedir graça para o Espírito Santo de Deus e você verá, aleluia, que os seus sonhos não morreu. Eu porei nervos sobre vós e farei crescer em vós carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Tudo isso para que o nome de Jesus seja glorificado em sua vida, porque você saberá que o Senhor é Senhor da sua vida. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E eu profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Nós vemos aqui que primeiramente houve um ruído enquanto Ezequiel profetizava neste vale. Eu quero dizer para com a sua vida que vai haver um ruído das coisas que Deus irá fazer na sua vida. Muitas das vezes você questiona, não vai mais acontecer. Deus não vai cumprir o que me prometeu. Mas eu quero dizer que vai haver um boato. Olha lá, você viu o que está acontecendo com fulano? Você viu como a vida dele mudou? Você vê que parecia que ele não ia se firmar, mas não é que ele se firmou mesmo. Até os teus familiares não vão entender o agir de Deus sobre a sua vida, porque vai haver um ruído, vai haver um reboliço nessa cidade onde você está, e saberão que o Senhor Jesus é Deus na sua vida. Ele irá fazer muito além daquilo a qual você pensa, muito além daquilo a qual você imagina. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, que as coisas que não se achegou ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai fazer além do que você está pensando. Aleluia! Os teus planos não morreu, os seus sonhos não morreu, porque Deus está dando vida sobre estes ossos, porque hoje eu vejo o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia! E você não deve ficar indignado. A palavra do Senhor diz que quando alguém se levantar contra você, para você não se frustrar, não perder a esperança, mas antes é para você se alegrar, porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes você não entende as perseguições, as lutas, as batalhas, mas é porque o Espírito de Deus habita sobre você. Muitas das vezes você não entende porque aquelas pessoas se levantam contra a sua vida, é porque sobre vós repousa o Espírito Santo e você é escolhido do Senhor. Deus lhe fez uma promessa e Ele irá usar você nas mãos dele para que o nome dele venha a ser glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Aleluia! Eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Nós vemos que já havia tudo sobre os ossos, já havia se estendido pele, nervos, mas não havia o Espírito. E ele disse, profetiza o Espírito. Muitas das vezes nós temos que profetizar o Espírito Santo no nome de Jesus, para que ele venha trabalhar em nosso favor. Nós vemos que aqui Ezequiel, ele profetizou sobre o Espírito. Lembrando que a palavra de Deus diz que o espírito do homem é sujeito ao profeta, é sujeito àquele. Aleluia, não existe isso de receber o espírito, é descontrolado, tem que pular, andar, correr para lá, correr para cá. Não, o espírito de Deus é sujeito ao profeta. Você tem equilíbrio. Então você pode profetizar sobre o espírito. Assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé em um exército grande e extremo. Nós vemos aqui, e depois que Ezequiel profetizou, um grande exército se tornou esses ossos e eles estavam de pé. Eu quero te dizer que a promessa que Deus lhe fez, que os planos que Deus determinou para a sua vida está de pé. A promessa de Deus não morreu. Deus, ele renova com você hoje a aliança dele. Deus fez uma aliança com você e muitas das vezes pelo caminho você caiu, se frustrou e acha que não é mais digno. Mas o Senhor diz, eu perdoo os teus pecados. Eu te aceito, eu não te rejeitei, diz o Senhor. Vem para a minha presença, aleluia. Eu te coloquei de pé e diante de você ficará um exército grande e numeroso. Aleluia. Eu quero profetizar que você vai pregar para muitas pessoas nesta terra, que Deus vai lhe usar para propagar a palavra dele. Inicie. Deus está lhe falando hoje, comece um plano, comece uma estratégia. Eu não sei se a estratégia de Deus é você fazer alguns vídeos, publicar nas suas redes sociais, se é você exercer, fazer algo, fazer um livro, aleluia. Não sei se é pregar na sua
redondeza, na sua família, mas Deus ele está te chamando hoje. Ele te escolheu para ser pescador de almas para o reino dele, para profetizar a palavra dele. Aleluia! Para louvar a ele, engrandecer o nome dele. Nós vemos aqui que Ezequiel andou na vontade do Espírito, sobre o domínio do Espírito. Você vai dizer, eu não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. E você verá o agir de Deus sobre a sua vida. Eu peço que você, como forma de gratidão a Deus, venha se inscrever neste canal, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, outras vidas alcançadas pela palavra do Senhor. Como forma de gratidão a Deus, faça isso e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus em Cristo vos abençoe.